Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a nosso evento de mesa redonda, né? Educação financeira. É um assunto que está em discussão, né, em vários âmbitos, tanto educacionais como empresariais, B3, todos esses entes aí, CVM, né? Todos estão com esse assunto aí como mais urgente possível. Basicamente porque a nossa cultura, né, não é de investimento, né? Nós temos aí uma cultura mais de consumo, né, sem reservas e sem planejamentos, né? É, não é à toa que mais ou menos 64% da população brasileira encontra-se em algum problema financeiro, né? Ou seja, dívidas, falta de planejamento, nome em SPC e por aí vai. Então, educação financeira é algo que é urgente, né, para todos. Claro que no ambiente de graduação, né, poucos também são os cursos que têm disciplinas voltadas para esta educação, né? Ainda bem que a engenharia da produção tem algumas disciplinas que pelo menos alerta as pessoas para isso, né? Então, esse tema ele é muito é, necessitado, né, na nossa população em geral. Claro que não vai ser uma mudança com 5 anos, nem com 10. Eu projeto aí uma mudança de mentalidade, de cultura lá para uns 20, 30 anos, né? Mas vocês são privilegiados e já têm acesso a esse tipo de conteúdo, né? E isso é importante. E quanto mais a gente puder divulgar, né? E por isso que a mesa redonda tem esse título aí de educação financeira, né? Conhecer sobre investimentos e tudo mais. E ao longo dessa apresentação vocês vão ver o porquê, né, se torna urgente cada vez mais você conhecer sobre isso. Quanto mais cedo você começa, melhor vai ser o seu resultado lá na frente, né? Projetando aí você com 30 anos, com 35, com 40, né? Você vai sempre falar assim, não, podia ter começado nos 15, nos 10. Basicamente isso. Todo investidor, ele quer sempre ter começado antes do que ele começou, né? Porque o resultado vai sempre ser melhor. Ao longo da apresentação, vocês podem fazer perguntas, né? A Samantha já colocou um aviso aí no chat, né? Então, vocês podem fazer perguntas, a gente vai monitorando aqui e no decorrer da apresentação a gente vai fazendo as interferências e respondendo. A mesa redonda é justamente para a gente vai colocar o assunto, né? E vocês podem debater, né? Vocês podem perguntar, vocês podem participar e queremos que vocês participem, que vocês tenham dúvidas, que vocês perguntem, porque é justamente esse o intuito, né? É despertar esse interesse e fazer com que vocês mudem, né? Basicamente é isso. Eu vou deixar a apresentação para o Pedro e a Alessandra, tá? Eles são membros do nosso projeto de extensão, o Wolf Finance, que é uma liga financeira, né? Foi criada alguns anos atrás, acho que se não me engano, se não me falha a memória, de 2016, eu acho. Eu fiquei um tempo afastado do Cefet, mas o projeto ele se manteve de pé, né? Tá até hoje, com certeza vai continuar, porque acho que a demanda por este conteúdo é muito abrangente. E é um grupo muito bom, tá? Eu gosto muito desse projeto de extensão, né? É muito bom ver que vários alunos já estão trabalhando ou estagiando, né, na área financeira, que é uma área aí também que no Brasil é muito carente de profissional e que, com certeza, né, tem aí possibilidade de absorver muita mão de obra. E agora eu vou deixar com vocês falem, senão eu vou ficar aqui falando, falo o dia inteiro. Perfeito. Pessoal, eu vou começar aqui então. Meu nome é Alessandra, sou a líder de macroeconomia da Wolf Finance. Juntamente com o professor Anderson e com o Pedro, a gente vai fazer essa apresentação para vocês. A gente espera que, na medida do possível, vocês gostem, assim, que a gente consiga agregar para vocês, que não seja só uma apresentação, mas que vocês consigam pôr em prática as coisas que a gente vai passar. Pode passar, Pedro.
Os temas que a gente vai abordar, de forma geral, vai ser independência financeira, perfil do investidor, características de um investimento, alguns indicadores econômicos e tipos de investimento, seja fundos, renda fixa, renda variável, e vai falar um pouquinho sobre o perfil de cada investidor. Pode passar. Vamos lá, pessoal. O primeiro tópico é a independência financeira. Como o professor Anderson falou, quanto mais cedo você começar, melhor. Então, por exemplo, você tem 22 anos, começou hoje, é muito melhor você começar a investir, começar a pensar no seu futuro hoje do que daqui a 30 anos, quando você tiver 30 anos, quando você tiver 40 anos. Alessandra, por que isso? Pessoal, o preço do dinheiro hoje não é o mesmo preço que ele vai ter daqui a 10, 5 anos, talvez não seja o mesmo preço que ele vai ter daqui a 6 meses, entendeu? Então, quanto mais cedo você começar a pensar aonde você vai investir, onde você vai alocar o seu dinheiro, mais chances você tem de ter uma independência financeira, ter uma aposentadoria legal, ter uma vida financeira bacana. Por quê? Vou dar um exemplo. O poder de compra que você tinha com R$ 100 em 2005 no mercado não é o mesmo poder de compra que você tem hoje com R$ 100. Muito provavelmente antes você comprava muito mais do que você compra hoje. E isso está muito ligado tanto à inflação quanto às questões econômicas de câmbio. Então, por isso que muitos investidores, principalmente o Warren Buffett, eles falam, você tem que começar a investir o mais cedo possível. E não é só investir também, pessoal, você entender onde você está colocando seu dinheiro, o porquê de cada coisa. Então, o que é para poder... O que é investir? O que é independência financeira? Para você poder trabalhar, mudar de carreira, se aposentar sem se preocupar com a sua situação financeira. Ter uma independência, você não depender, por exemplo, de um INSS ou de uma coisa nesse sentido, você fazer o seu fundo, fazer a sua reserva para que você possa se aposentar bem. E quem sabe, né, talvez se aposentar até antes do previsto por lei, digamos assim. Pode passar. E aí eu digo para vocês, como é que a gente chega lá? Como é que a gente chega nessa tão sonhada independência financeira, essa tão sonhada autonomia e essa tão sonhada aposentadoria antecipada, vamos dizer assim? Então, isso não acontece do nada, não é da noite para o dia que você vai conseguir sua independência financeira, tem todo um processo, todo um passo a passo para você chegar nisso. E você tem que ter prioridades para conseguir isso. Por exemplo, se eu for me endividar, se eu for me encher de dívidas ao longo da minha vida, provavelmente eu vou dificultar o meu caminho para ter uma independência financeira. Se eu não fizer uma reserva de emergência, que é uma coisa que a gente vai falar mais à frente, se eu não saber onde eu investir, se eu viver de uma forma sempre me endividando, sempre pegando crédito, sempre pegando empréstimos a taxas altas, porque as taxas dos empréstimos que a gente faz é uma coisa que conta bastante. Se a gente for ver, o Brasil ele é um dos países que mais tem juros assim sobre os investimentos que a gente faz, então os bancos lucram muito com isso, então são pontos que a gente tem que levar em consideração. Então, primeira coisa, pagar as nossas dívidas, financiamentos, etc. Sempre deixar tudo certo e sempre reservar um pouco para o seu investimento, sempre reservar um pouco para você. Como eu comecei fazendo, Alessandra, comecei fazendo uma reserva de emergência e depois eu fui começando a investir. Os passos a passo do investimento, pessoal, normalmente no Brasil, a maioria das pessoas começam comprando ações, mas não é tanto por aí. Na verdade, você já começa se arriscando. Primeiro, você tem que entender o mercado, como é que as coisas funcionam, sentar ali, estudar aquilo. Aí você começa por investimentos menos arrojados, vamos dizer assim, mais conservadores, como uma renda fixa, um tesouro Selic, para depois você ir caminhando para um fundo de investimento, para uma ação, para as coisas mais que você tem mais chance de perder seu dinheiro, tem uma volatilidade maior, digamos assim. Então, primeiro passo, saber tratar suas dívidas, saber lidar com seu dinheiro. Porque antes de você querer investir, você tem que saber fazer o dinheiro trabalhar para você, saber onde você vai alocar seu dinheiro. Segundo passo, crie uma reserva de emergência. Ah, Alessandra, mas para que isso? A gente nunca sabe quando vai ocorrer um imprevisto na nossa vida, quando a gente vai precisar, não sei, fazer uma viagem de emergência, um familiar faleceu. Então, tem uma reserva de emergência, tem o seu porto seguro ali. Terceiro passo, juntar dinheiro para o seu sonho e propósito. Como é que eu faço isso, Alessandra? Então, vamos dizer que você quer fazer uma viagem daqui a 5 anos. Será que não é muito melhor você começar a juntar isso, colocar isso num fundo de investimento, colocar isso até mesmo numa reserva de emergência que vai render mais do que você deixar parado em casa? Entendeu?
tem uma diferença entre o dinheiro que está na sua casa e o dinheiro que está investido no banco, porque o dinheiro que está na sua casa, ele não vai render nada. Ele está ali, é seu, ok. Mas talvez o dinheiro que você tenha no banco, o dinheiro que você tenha na sua corretora, seja Rico, seja XP, ele provavelmente vai render muito mais do que o dinheiro que está parado. Então, você tem um propósito de médio, curto e longo prazo. Por exemplo, curto prazo pode ser 1 ou 2 anos, médio prazo 5 anos, longo prazo 10 anos, depende de cada tipo de pessoa. Mas você tem um propósito, tá? Daqui a 10 anos eu quero ter X quantidade investido em fundos imobiliários, ações, fundos de investimento, eu quero ter uma quantidade, sei lá, de 20 mil reais na minha reserva de emergência. Você saber separar isso, colocar em bloquinhos de tempo e você fazer, na medida do possível, os passos necessários para conseguir chegar nesse ponto e conseguir sua independência financeira. Pode passar, Pedro. Aí eu vou falar um pouquinho desse tópico de independência financeira, o perfil de investidor. Como é que a gente sabe o perfil de investidor? Tem um investidor conservador, moderado e arrojado. Um investidor conservador, normalmente, é um investidor que tem aversão ao risco. Normalmente, ele procura investimentos que têm menos volatilidade, são mais estáveis às oscilações do mercado como um todo. Então, por exemplo, investimentos em renda fixa, poupança, Tesouro Selic, coisas que estão mais ligadas ao governo, mais atrelados a menos volatilidade. Você tem, sim, essa segurança, entre aspas, de não perder tanto quanto o investidor que investe em ações, por exemplo, mas só que provavelmente você não vai ter o mesmo rendimento que o investidor que se arrisca mais. Então, é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que você não quer se expor tanto, talvez você não ganharia tanto quanto se você se expor um pouco mais. Temos investidor moderado, que é aquele que nem é tão arrojado, que é um investidor que se expõe mais ao risco, mas também ele também não é tão moderado assim. Então, por exemplo, um investidor que tem ali seu Tesouro Selic, sua reserva de emergência, sua poupança, mas que também investe um pouco em ações e derivativos, ações e derivados, entendeu? Ele tem um pouquinho mais de menos aversão ao risco, digamos assim. É um perfil ok. Atualmente eu me enquadro nesse perfil de investidora e estou bem feliz por estar nesse perfil. E temos o perfil mais arrojado, que é aquele investidor que não tem aversão ao risco, se expõe mais ao mercado, skin the game. Vamos colocar ele no mercado, vamos expor ao risco. Normalmente, ele tem uma vantagem, assim, financeiramente falando, de conseguir mais vantagens financeiras em relação ao investidor que se expõe menos ao risco, mas também por estar mais exposto ele pode perder mais. Então, literalmente, você está no jogo, seja para ganhar, seja para perder, vai depender do seu perfil de investidor. A gente colocou um exemplo aqui. Por exemplo, quem tem o melhor perfil para investir em derivativos? Investimento com alto grau de risco. José, de 60 anos, juntando dinheiro da sua aposentadoria, ou Adriana, de 35 anos, que busca crescer rapidamente o seu patrimônio. Então, um perfil de alto risco, como derivativos, provavelmente não vai ser o perfil do José. Ele já é um senhor aposentado, provavelmente ele é uma pessoa que não quer perder o seu dinheiro, que ele lutou para conquistar, mas provavelmente vai ser o perfil da Giovana, que principalmente ela quer crescer rapidamente, ela quer ter lucros rápidos. Então, normalmente, as pessoas que têm esse perfil, elas provavelmente vão buscar um investimento que dê retorno mais rápido, uma ação, dá um retorno muito mais rápido do que, por exemplo, a poupança, que está muito atrelada à Selic. Pode passar. Depois a gente tem aqui a liquidez. O que seria a liquidez? A liquidez, pessoal, é a facilidade de um ativo ser convertido em caixa sem que o mesmo se desvalorize significativamente. Então, por exemplo, para ficar mais fácil, o que é mais fácil? Converter R$ 1 milhão investidos na poupança em dinheiro na conta corrente ou um apartamento? Se você for pensar, para você conseguir converter R$ 1 milhão em um apartamento, primeiro você vai ter que procurar esse apartamento, você vai ter que fazer várias coisas, procurar uma corretora, até mesmo o exemplo do carro. A partir do momento que você compra aquele seu ativo, ele vai se desvalorizar, mas é muito mais fácil você pegar esses R$ 1 milhão investidos, mesmo que você perca, por exemplo, no fundo de investimento, quando você tira, você tem algumas taxas ali que você paga, mas é muito mais fácil você converter esse dinheiro que está investido em dinheiro na sua conta do que você tentar converter isso a partir de um apartamento ou coisa do tipo. O risco. O risco é a probabilidade de seu investimento não sair como esperado. Então, por exemplo, o que é mais arriscado? Apostar R$ 500 mil na Mega Sena ou usar a mesma quantia para comprar um imóvel? A Mega Sena é aquele jogo de
normalmente é 1 para 56 milhões de pessoas a possibilidade de você acertar. Então, provavelmente é muito mais fácil você converter esse dinheiro num imóvel, coisas do tipo. E a rentabilidade, pessoal, ela representa o retorno sobre o investimento que você tem. Por exemplo, qual a rentabilidade que aquele fundo de investimento vai me dar, que é um tema que a gente vai falar ao final da apresentação. Então, por exemplo, eu invisto num fundo de ações, qual a rentabilidade mensal daquele fundo? Ou invisto em um fundo de imobiliário, qual a rentabilidade que aquilo vai me dar? A rentabilidade está ligada ao retorno que você vai receber sobre o valor que você investiu. Então, pode ser 2%, 10%, 5%, varia de fundo para fundo, varia de investimento para investimento, varia de acordo com o tipo de local que você vai alocar seu dinheiro. Pode passar, Pedro. E, por fim, a gente já vamos abrir para as perguntas. A gente tem as taxas e contribuições. Por exemplo, quanto do seu investimento é descontado? Governo, imposto de renda e IOF. A gente tem a gente perde entre aspas, uma parcela do nosso dinheiro por conta de imposto de renda, até mesmo nas operações que a gente faz. Por exemplo, compra de ações, venda de ações, quando você tira, você perde dinheiro. Esses fundos que eu falei, eles cobram taxa de performance, cobram taxa de administração, então, literalmente, lembrem disso, não existe almoço grátis, então, eles não vão, ninguém vai fazer de graça, sabe? Tem um gestor para ser pago, tem uma equipe toda envolvida para ser paga. E, por fim, a gente tem aqui no final, o quanto você precisa aplicar minimamente para poder investir. A gente tem um fundo de 10 mil dólares e tem um Tesouro Selic que você pode investir a partir de R$ 110, você já pode estar investindo. E fora isso, pessoal, a gente também tem o Tesouro Direto também, você pode investir a partir de R$ 60, ações, enfim, ações bem baratas que vale a pena e que você não precisa de tanto. O principal, só para frisar, você não precisa ter R$ 1.000 para começar a investir, você não precisa ter R$ 200 para começar. Às vezes, R$ 50, por exemplo, a Rico, ela não cobra para você abrir o seu capital nela, não tem taxa para entrar, e são poucas taxas, assim, que a Rico cobra no geral, mas, por exemplo, você não paga taxa para entrar ali na corretora Rico, entendeu? É totalmente de graça, então são pontos que vale a pena levar em consideração. Pode passar. Oi, gente. Primeiramente, bom dia para vocês. Sintam-se à vontade, tá? Para vocês poderem mandar pergunta no chat. A Lê e Anderson, por favor, repassem para mim se alguém tiver alguma pergunta. Só complementando uma coisa em relação à taxa de corretagem, não existe almoço grátis na economia, tá, gente? Nunca existe. Então, se uma corretora está fazendo uma taxa zero, não é da bondade dela, tenho peninha, vou deixar você começar. Não, é que, na verdade, existem ou taxas que ela não está te contando, ou ela cobra isso através de outras formas. Por exemplo, algumas corretoras elas dão prioridade a grandes investidores que esses sim pagam taxas para a corretora para eles receberem informação antes de você comprar. Então, vamos supor, você vai querer comprar uma ação às 10h55 da manhã. Você não vai comprar às 10h55, você vai comprar às 10h55 e, sei lá, um segundo depois. Porque o grande investidor que pagou uma taxa enorme para essa corretora vai investir às 10h55 cravado e ele vai ter uma vantagem em cima de você. Outra forma que elas ganham muito dados, essa é bem comum no Brasil, é que elas repassam essas informações de, não vão falar necessariamente seu nome, isso eu não consigo afirmar, porque eu não tenho conhecimento, mas eu sei que existe um certo repasse, né, uma venda das informações das pessoas que fazem os investimentos em algumas corretoras. Então, por exemplo, a 10 mil CPFs investiram nas ações da empresa X. E eles vendem essa informação, o timing que eles compraram, venderam essas ações, etc., para um banco, para um fundo de investimentos, para uma empresa do fundo do mercado financeiro. Então, realmente, taxa zero é muito boa para um pequeno investidor, porque as taxas elas acabam te prejudicando muito quando você está com capital inicial baixo, principalmente quando elas não são taxas percentuais, mas sim fixas. Então, vamos supor, eu quero comprar uma ação de R$ 30.
só uma ação, mas o cara vai te cobrar R$ 5 padrão, independente do seu volume de compra ou venda naquela plataforma. Então você vai estar automaticamente corroendo 1/6 de seu lucro, só por isso. Então elas são muito boas para quem está começando, para quem não tem um volume de capital financeiro tão grande assim, porque afinal, cobrar 5 de 30 machuca, mas cobrar 5 de 1.000, não tanto. Cobrar 5 de 10 mil, nada. 5 de 1 milhão, nada. Então, assim, tudo é relacionado à proporção do seu capital. Agora, falando um pouquinho sobre os indicadores econômicos, por que a gente tem que falar de indicadores econômicos, gente? Eu acho que, assim, quando a gente ouve falar que aconteceu uma mudança, acho que é importante a gente descobrir como ela vai nos afetar no dia a dia. Existem vários, dezenas, se não centenas de indicadores econômicos, tanto de macro, de fundamentos, etc. Mas esses 4 são um dos que mais afetam o seu dia a dia. Então, nós resolvemos colocar eles na apresentação por isso. Vamos falar um pouquinho de cada um e como que eles vão te afetar. Primeiro, o IPCA. Normalmente, no início, quando eu estava aprendendo sobre esses indicadores, eu tinha muita dificuldade de entender o que cada um deles é só pela sigla. Então, eu penso assim, IPCA, cara, Imposto Consumidor Amplo. Ponto. Ou seja, é o imposto que vai cair em todo mundo que está indo no varejo, é o imposto das pessoas comuns. Então, é quando você vai no mercado e, sei lá, o preço da carne está mais alto do que no mês passado, o que incidiu sobre esse preço pode ter sido o IPCA. Provavelmente foi o IPCA. E isso ele é usado muito para medir a inflação no varejo, ou seja, as coisas que afetam a pessoa física, né, no dia a dia, seja em coisas como gasolina, comida, alimentos do dia a dia, etc. Agora, o IGPM. O IGPM ele também é um índice que mede a inflação, mas ele mede de uma forma diferente. Normalmente, eles caminham não iguais, mas de certa forma parecida. Então, se o IGPM sobe, ele gera um certo efeito cascata no IPCA e vice-versa. O que acontece? O IGPM pensa que é IIN, Imposto do Mercado. Ou seja, ele é o imposto do atacadão. Então, assim, ele é usado... o mercado que você compra, ele comprou de algum lugar os produtos que você vai consumir. Então, ele mede o imposto, vamos fazer uma analogia assim, da inflação, né? Imposto não, perdão, a inflação, ele mede a inflação que o seu mercado em que você vai comprar sofreu do mês passado para esse mês, do último ano, etc. E esse mercado acaba repassando essa mudança da inflação para você. E aí, ou seja, vamos fazer uma analogia. O mercado teve uma inflação de 4,5% no ano passado. E você teve uma inflação de 5% no ano passado. Porque o mercado repassou parte dessa inflação com um efeito cascata e você sofreu, incidiu uma taxa de 5% nos produtos que você consome no dia a dia. Uma coisa que eu acho que é válido mencionar é que ela não é só o IGPM não é só atrelado ao mercado, né, no caso, ao atacadão. Ele é atrelado a outros indicadores de indústria, etc., de outros setores da economia, que não só o mercado onde a gente faz as compras, vamos dizer assim. A taxa Selic, eu diria que ela é a principal. De longe, ela é a taxa que, inclusive, os impactos da Selic influenciam o IGPM e o IPCA por consequência. Então, se o governo subir muito primeiro, vamos explicar o que é a Selic. O que significa eu falar que é a taxa básica de juros da economia? Os bancos eles ganham dinheiro emprestando para você e cobrando uma taxa, e vice-versa. Quando você bota o seu dinheiro na poupança ou em qualquer forma de investimentos no banco, o que você está fazendo banco, toma meu dinheiro. Eu estou te dando R$10, você vai me pagar 11 amanhã na poupança. Beleza? Beleza. Show. O que o banco faz entre hoje e amanhã, que é o timing que ele tem para te devolver o dinheiro? Ele pega esses R$10 que você emprestou para ele,
coloca num lugar maneiríssimo e ele recebe R$ 13. Mas como ele tinha que te devolver 11, ele vai te dar 11 e vai ficar com 2 para ele. Esses 2 vão ser o lucro, né? E isso é o spread que a gente chama. É essa forma que os bancos ganham dinheiro. Como que isso influencia a sua vida e o que isso tem a ver com a Selic, Pedro? É o seguinte, o banco ele também pede dinheiro emprestado de outros bancos do país, ou seja, do Banco Central do país. Ou seja, ele não necessariamente só vai pegar dinheiro emprestado quando você coloca o seu dinheiro na poupança. O Itaú pode pedir dinheiro emprestado do Bradesco, o Bradesco pode pedir do Santander e vice-versa. E o que acontece? O Banco Central, que é como se fosse o banco-chefe, né, o banco mais importante do nosso país, cada país normalmente tem um banco central. E isso ocorre para ele poder ter o poder de emissão da moeda, controle monetário sobre o país. Ele empresta o dinheiro, o Banco Central, para os outros bancos a uma certa taxa. E essa taxa que os bancos recebem, a gente normalmente chama de Selic. A Selic ela é determinada, a Selic meta, no caso, pela Copom, que é um grupo do presidente da Copom, aliado a 8 diretores, mas assim, entrando em muitos pormenores. E o que acontece? Quando o Banco Central empresta para esses bancos a essa taxa, os bancos acabam repassando essas taxas para outros bancos e para a gente no dia a dia. Então, isso acaba que influencia tudo. O banco vai repassar essa taxa no seu cartão de crédito. Ele vai levar em consideração a taxa Selic para te emprestar dinheiro do cartão de crédito, para te emprestar dinheiro para você hipotecar sua casa, as taxas que ele vai te cobrar da sua hipoteca, do seu financiamento de carro, do seu consórcio, tudo, do seu seguro de vida, tudo leva em conta a Selic. Ela é considerada a taxa de juros base da economia brasileira. Nos Estados Unidos tem a sua versão, né, do Fed, o Federal Reserve, que é o banco norte-americano também tem essa versão. E o que acontece? Ela basicamente impacta a facilidade que você consegue pegar dinheiro emprestado do banco. Porque, pensa comigo, se o Banco Central põe a taxa Selic lá em cima, então vamos supor que o Banco Central está colocando uma taxa Selic de 50%. Cara, se um banco normal, se o Santander pedir R$ 10 emprestados do Banco Central brasileiro, ele vai ter que devolver 50 nesse espaço de tempo. 50 não, perdão, 15, 50% de 10, 15. É um absurdo, a taxa enorme. Então, ele vai repassar essa taxa enorme para vocês também, para todo mundo. Então, o banco, quando estiver fazendo um seguro, ele não vai cobrar mais, sei lá, R$ 1.000 por um seguro de vida, ele vai cobrar 1.600, porque 1.500 ele vai estar pensando, opa, vai ser o que eu vou ter que repassar no futuro de taxa Selic, quando eu tiver que devolver o empréstimo para o Banco Central, e o 100 a mais para chegar nos 600 vai ser o meu lucro, vai ser o meu spread para poder ganhar dinheiro. Isso acaba impactando tudo. Então, normalmente, quando aumenta-se muito a Selic, diminui a quantidade de dinheiro que está circulando na economia, e quando abaixa-se muito a Selic, aumenta-se a quantidade de dinheiro que está circulando na economia. Ou seja, se a Selic está baixa, é fácil você pegar um dinheiro emprestado, é fácil você consumir mais no cartão de crédito, etc. E por consequência, se todo mundo está gastando mais porque é mais fácil você se endividar, a inflação tende a subir, tanto o IPCA quanto o IGPM. E o contrário também é verdade. Quando você corta, né, aumenta a taxa Selic, menos pessoas vão querer botar o seu dinheiro em algum lugar, vão querer deixar todo mundo guardado no banco. Porque pensa comigo, se eu sou um dono de uma padaria, se eu sou o seu Zé da padaria, eu sou dono da minha padaria, eu tenho R$ 10. Eu posso gastar os R$ 10 numa máquina, no forno, para eu fazer mais pão, e ele vai me dar R$ 11 de lucro ao longo de um ano. Mas se eu deixar esses mesmos R$ 10 parados no banco, rendendo a taxa Selic a, sei lá, 50%, eu vou ganhar R$ 15 no final do ano, ao invés de 11, que seria no meu forno. Então, qual o incentivo? Eu, dono de negócio, seu Zé da padaria, seu João do comércio, dona Alessandra do banco, que vai ter para investir, criar um novo negócio, movimentar a economia, se o meu dinheiro rende mais parado do que investindo? Então, só para vocês terem uma noção de como a Selic é importante e como ela muda a nossa vida, em tudo.
O PIB ele é um pouquinho mais fácil da gente entender. Normalmente a gente usa ele como uma medida de o dinheiro total, né, que um país tem. Mas ele é um pouquinho mais do que isso. Na verdade, ele representa a soma do consumo privado, a soma dos gastos do governo, ou seja, quanto que o governo gastou, porque se o governo gastou, ele gastou de N formas, ele pode ter conseguido esse dinheiro que ele gastou através de impostos, através de impressão de papel moeda, através de etc. Tem várias formas de se fazer isso. E quando ele gasta, é um dinheiro que passa a circular na economia. Então, se o governo está gastando muito, tem mais pessoas, vamos supor, o governo construiu uma ponte, ele vai ter que contratar alguém para poder construir essa ponte. Então, a pessoa que estava desempregada ou estava ganhando menos, vai passar a ganhar mais e a ter esse dinheiro para poder circular na economia. É por isso que leva-se em conta os gastos do governo. Já me perguntaram isso bastante antes, então por isso que eu estou explicando agora. O investimento, tanto privado quanto, tanto nacional quanto internacional, ou seja, tanto o que nós brasileiros investimos na nossa própria economia, quanto que um gringo, um americano, um alemão, um chinês, etc., investiu no Brasil. E a balança comercial. O que seria a balança comercial? O que a gente exportou menos o que a gente importou. Ou seja, se eu vendi R$ 500 para fora do Brasil, mas comprei, sei lá, 300, isso significa que a minha balança comercial teve um superávit, ou seja, ganhou mais do que perdeu, de R$ 200. Então, isso entra para essa conta do PIB. Normalmente, ele é um termômetro para você ver a variação do PIB de um país, para você falar se ele está em recessão, se não está, se ele está indo bem, se ele está indo mal. Isso até influencia em algumas relações internacionais. Por exemplo, o que é o G7? Os G7 são os países que têm os 7 maiores PIBs. O que é o G20? Mesma coisa. Então, assim, isso impacta até a diplomacia de um país. Portas vão se abrir se o seu PIB for maior. Então, só explicando isso. Galera, se alguém tiver uma dúvida, eu recebo. Oi, pode falar. Tem uma dúvida do David. Ele fala assim, eu sempre ouvi falar que o IPCA está relacionado à inflação de alimentos. E o IGPM a imóveis. Ele quer saber se isso está correto. Está sim. Então, o que acontece? O IGPM, se eu não me engano, ele é tirado de 3 índices. Ele é 60, 30, 10. E esse índice que é o maior, né, a maior influência, no caso do IGPM, se eu não me engano, de 60%, é o de imóveis. Me corrija se eu estiver errado, que eu não lembro de cabeça essa distribuição certinha. E ele tem esse peso, sim. O IPCA, na verdade, o principal do IPCA é alimentos, mas não só isso. Ele pega basicamente o consumo básico de uma família brasileira em 26 cidades, se eu não me engano, a maioria delas capitais. E aí o que acontece? Ele basicamente vê o que uma família comum no Brasil precisa consumir e a variação do que ela consumiu com o passar do tempo. E aí ele usa isso para o IPCA. Já o IGPM é a mistura entre esses três subíndices que medem a inflação de outras partes mais específicas da economia. Uma delas é de imóveis. Então, tá certinho o que você falou. É isso aí. Mais alguma dúvida, gente? Pode ficar à vontade, pode me interromper, eu explico na hora, não tem problema não. Por enquanto não. Tem uma dúvida do João, mas é de LCA, então vai estar um pouco mais para frente. Eu já respondi aqui alguma coisa, mas a gente vai tocar lá na frente nos tipos de investimento de renda fixa. Entendi, perfeito. Então, vamos que vamos. Então, gente, aqui eu botei 2 gráficos, né? Esse aqui, no próximo slide vai ter mais um também, que mostra uma correlação entre essas taxas.
ela não necessariamente vai ser... viu, Davi? Show, perfeito. Ela não necessariamente vai ser diretamente correlacionada, mas você vai ver que tem algumas similaridades, vamos dizer assim, algumas semelhanças. Aqui é o Ibovespa, ou seja, o índice, né, da nossa Bolsa de Valores única que a gente tem no Brasil até o momento, e aqui esse BR Interest Rate nada mais é do que a Selic, o site que eu peguei, ele apenas colocou esse índice em inglês. Então, aqui a gente consegue ver um versus da taxa de juros, ou seja, da Selic, versus o mercado de ações. Então, a gente consegue ver que quando um cai, o outro sobe. O que aconteceu aqui? Basicamente, a Selic caiu, a B3, o Ibovespa, subiu. Por que isso acontece? Isso é relacionado ao que eu falei antes. Se a Selic está caindo, significa que mais pessoas conseguem se endividar com mais facilidade e o dinheiro se torna, entre aspas, mais barato. Então, é melhor você gastar o seu dinheiro do que deixar ele parado no banco rendendo, basicamente. E aí isso acontece em todos os setores da economia. E um desses setores que isso aconteceu foi o financeiro. Então, o que a gente está vendo aqui é isso. As pessoas com mais dinheiro, ou seja, a Selic caindo, a B3 está subindo. E vice-versa. Opa, a B3 está caindo, a Selic está subindo. Tem essa correlação entre as duas. Agora, vamos ver uma diferença entre o IPCA e a Selic. No caso, a semelhança, né? Pode parecer que é uma questão de correlação aqui, mas, na verdade, é mais causa e consequência. O que acontece aqui? Vamos supor, o IPCA, ou seja, a inflação, né, da família normal brasileira, está subindo. O que o governo faz? Se a inflação sobe muito de uma forma descontrolada, isso é muito ruim para o país. Normalmente, não tem um número certo de inflação para se dizer isso, mas se a inflação está nas alturas, está, sei lá, 30%, 40%, 50%, 100%, 1000%, isso é prejudicial porque gera uma certa instabilidade na sua economia, porque as pessoas, talvez as pessoas um pouco mais experientes aqui tenham passado por esse momento em que elas tinham que ir no mercado de manhã porque à tarde ou à noite os preços já estariam mudados, estaria mais caro no Brasil, na época de hiperinflação que o Brasil viveu. E isso é muito ruim. Você vê que isso até gerou uma certa marca na vida das pessoas. Você vê, normalmente de manhã, tem mais pessoas de idade nos mercados. E isso tem até um estudo psicológico em cima disso que mostra que realmente as pessoas que viveram na época de hiperinflação no Brasil adquiriram o hábito de fazer as suas compras de manhã cedo, porque na mente delas, atrelado, né, à época em que nós tínhamos hiperinflação no Brasil, acontecia isso, de, se eu não comprar de manhã, o pão que custa R$5, de noite vai estar R$5,30, amanhã vai estar R$6, amanhã de noite vai estar R$6,50. Então você tinha essa mentalidade, isso é muito ruim. E da mesma forma que uma inflação zerada ou negativa, uma deflação, também é prejudicial para a economia, porque mostra que ela não está crescendo normalmente. Então, países que têm economia estagnada, como o Japão, alguns países na Europa, eles têm, como Suíça, se eu não me engano, não, acho que é a Suécia, Dinamarca, os países nórdicos têm esse problema, perdão, de deflação. O que acontece? As pessoas pensam lá, poxa, por que eu vou gastar meus R$100 num carro hoje que custa R$100, se amanhã o meu carro não vai estar custando mais R$100, ele vai estar custando 95, ou seja, eu vou poder gastar os meus R$100 para comprar e ainda vai sobrar 5 para eu fazer o que eu quiser com ele. Então acaba que gera um fenômeno de estagnação econômica. E isso também é muito ruim para a economia. O que acontece aqui, né? Vamos explicar esse gráfico um pouquinho. Opa, a inflação está subindo, saiu do meu conforto. O que o governo faz? Se está todo mundo comprando muito, se a inflação está muito alta, eu vou subir a minha taxa Selic, a minha meta Selic. Isso vai fazer com que seja mais difícil das pessoas
pegarem dinheiro emprestado, do dinheiro circular na economia, etc. E aí as pessoas imediatamente vão, opa, então não vale mais tanto a pena eu comprar um carro, não vale mais tanto a pena eu comprar uma casa, investir num negócio, comprar uma nova máquina para minha fábrica, etc. Então eu vou deixar o meu dinheiro guardado no banco, porque vai render mais lá do que eu investindo ou comprando algo que eu queira aqui. E aí, imediatamente, a inflação começa a cair. E vice-versa, quando chegou a pandemia, o gráfico não chega aqui. Uma das principais medidas que o governo atual fez quando chegou o ápice da economia foi abaixar a taxa Selic e também imprimir dinheiro. Não só o governo brasileiro, mas muitos governos ao redor do mundo fizeram isso. O Federal Reserve, o Central dos Estados Unidos, também fez isso. O Banco Europeu, né, da União Europeia, também fez isso, recomendou que os bancos centrais individuais de cada país tomassem uma medida similar. Vários países fizeram isso, porque eles se preocuparam, viram que ia ter uma alta chance de ter uma recessão na economia mundial e falaram, poxa, vamos dar uma baixada nas taxas de juros para que mais dinheiro circule, e isso deu uma apaziguada na crise econômica. E agora a gente vê as consequências disso, que tem um debate muito grande no mercado financeiro que diz se eles fizeram isso demais ou de menos, porque agora a gente está vendo um resultado de inflação crescendo amplamente em diversos países do mundo, e isso se deu decorrente a esse quantitative... caraca, me fugiu o termo agora. Quantitative... printing, me fugiu o termo, mas é um termo em inglês que se usa bastante para essa situação, que é basicamente os países imprimiram e baixaram as taxas de juros para subsidiar o poder de compra da população em um momento de crise. E agora a gente está vendo o efeito colateral disso. Basicamente isso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de investimento, pessoal. Quais são, que eles funcionam, quais as regras em cima deles, e por que é importante eu saber isso na hora de investir. Basicamente, vamos começar pela renda fixa. O que é um fundo de renda fixa? Basicamente, como já está no nome, né, renda fixa significa que é um tipo de investimento em que a regra de como o seu dinheiro vai se comportar é conhecida. Você pode não saber o preço da regra em si, mas você sabe qual é a regra. Então, isso se comporta como renda fixa. Então... Por exemplo, a taxa Selic. A taxa Selic meta, ela é determinada pela Copom. A Copom se reúne, se eu não me engano, de 45 em 45 dias e determina se a taxa Selic vai mudar ou vai permanecer a mesma, se mudar para cima, para baixo, quanto, etc. E isso impacta, né, como nós já vimos previamente, vários setores da economia. Você sabe quanto vai ser a Selic daqui a 45 dias? Não, eu também não. Ninguém sabe, porque isso vai ser determinado ainda na reunião que vai acontecer, na próxima reunião do Copom. Então, como ninguém tem bola de cristal, ninguém consegue falar com 100% de certeza, nós podemos ter palpites educados, baseados em cenários macroeconômicos, etc., mas a gente nunca vai saber com certeza. Então, Pedro, poxa, mas se o meu investimento está atrelado à taxa Selic, eu estou comprando um tesouro direto do governo, títulos federais atrelados à taxa Selic, isso significa que eu não sei quanto vai ser a Selic amanhã. Isso não seria renda variável? Não, você pode não saber quanto vai ser a Selic amanhã, mas você ainda sabe que é a taxa Selic. Então, faça chuva, faça sol, você vai ganhar a taxa Selic. Seja ela 20%, menos 5% ou nada. Então, a Selic, esses investimentos atrelados a IPCA, que é inflação, IGPM, etc., também são considerados renda fixa por isso. Agora, falando um pouquinho mais, né, já dei um spoiler de alguns desses investimentos em renda fixa. A renda fixa ela se subdivide em basicamente 3 tipos de renda fixa. A primeira é a prefixada. Basicamente, a prefixada é quando você sabe previamente não só qual é a regra que o seu dinheiro vai render, mas quanto.
e isso significa que você, por padrão, vai saber quanto você vai receber no final do seu investimento. Ou seja, vamos supor que eu estou investindo no Tesouro Direto na modalidade pré-fixada, normal, sem ser com juros semestrais, pré-fixada normal. E essa prefixada está uma taxa de 10% ao ano. Ou seja, se eu colocar R$1.000 hoje, eu vou saber quanto eu vou ter daqui a um ano, exatamente. Ou seja, daqui a um ano eu vou ter R$1.100. Isso significa que é um investimento pré-fixado, porque eu previamente vou saber como que esse dinheiro vai render, a rentabilidade dele. Pós-fixada é o contrário, é quando eu vou saber só a regra, mas não quanto ele vai render daqui a um ano. Então, por exemplo, se eu colocar os mesmos R$1.000 na taxa Selic, no Tesouro Direto atrelado à Selic, né, eu não vou saber quanto que eu vou ter de dinheiro daqui a um ano. Eu posso até especular, mas daqui a um ano no futuro, o Copom vai ter feito já algumas reuniões. E ele vai poder ter alterado a taxa Selic. Então, nesse meio termo, sei lá, a minha taxa Selic vai estar rendendo a 6,5%, de repente ela vai poder estar rendendo a 8%, aí depois passa para 5%, aí depois passa para 10%, depende do Copom. Por isso ela é pós-fixada, eu não vou saber quanto que eu vou ter no final. A híbrida, ela é uma mistura, então algumas modalidades de investimento na renda fixa, elas têm uma mistura da pré-fixada com pós-fixada. Então, eu vou ter um investimento cuja regra da minha rentabilidade seja o IPCA mais 5%, o CDI mais 1%, o CDB, sei lá, o meu CDB vai ser 105% do CDI, etc. E mais 2%. Pode ser também. E isso constitui um tipo de renda fixa híbrida. Agora vamos falar, esse quadro aqui, ele fala sobre vários investimentos na renda fixa, mas ele não fala, nós não vamos nos aprofundar em todos eles, a gente só vai falar um pouquinho mais dos Cauã, então rendimento em... Pode ler essa pergunta, por favor, professor? Uma dúvida do Cauã. Então, um investimento em renda pré-fixada é mais seguro? Então, ótima pergunta. A resposta é depende. Depende sempre, mas via de regra, normalmente, se você deixar o seu dinheiro parado lá até o final e não tentar fazer o que nós chamamos de marcação a mercado, que é quando você vende o seu investimento em renda fixa antes do prazo de validade dele, ele normalmente vai ser mais seguro, sim, porque você vai ter uma certeza sobre a regra e a forma com que o seu dinheiro vai se comportar. Só dando um OBS, Pedro, palavra estranha é essa, marcação a mercado. É uma forma de você investir em renda fixa em que, vamos supor, eu estou investindo na taxa Selic. A taxa Selic está valendo 6,5%, mas eu acho que o cupom daqui a, sei lá, 45 dias vai passar ela para 9%. Se eu vender quando ela estiver valorizando 9,5%, que seja antes da minha data. Se eu comprei uma Selic hoje e o prazo de validade dela máximo vai ser em 2024 e eu deixar esse dinheiro lá até 2021, que é quando eu acho que a Selic vai render isso, eu não vou rentabilizar esses 6,5% que eu contratei no início do meu plano. Eu vou rentabilizar a regra da Selic no dia que eu fiz o resgate do meu investimento. Então, isso vale também para pré-fixado. Então, vamos supor que eu comprei um prefixado de 10% ao ano, mas por alguma razão a taxa prefixada foi para 5%, e eu vendi ele antes do prazo final, ou seja, se eu comprei em 2021 até 2024, e eu vendi em 2022, quando estava valendo 5%, o que eu certo, né? Como o meu dinheiro ficou por um ano lá parado, ele deveria ter rentabilizado 10%. Mas como eu vendi quando valia 5%, vai cair para 5%. Então, assim, é possível sim você perder dinheiro em renda fixa, inclusive, tá, gente? Tem gente que perde,
quando você tenta vender antes ou acontece alguma mudança, etc. Mas, via de regra, se você respeitar o seu contrato inicial, deixar até o final, normalmente é mais seguro, sim, o pré-fixado, porque você vai ter essa certeza. E no pós-fixado, não. Você nunca sabe. Vai que o Brasil experimenta um cenário de deflação. Então, se você colocou seu dinheiro no IPCA a mais 6%, e aí o Brasil vai ter uma deflação de 5%, você vai ter 6% menos 5%. Então, você, na verdade, vai ter rentabilizado só 1% nesse investimento. Então, varia. Agora, falando um pouquinho sobre... Deu para entender, Cauã? Ficou tranquilo? Show, perfeito. Qualquer coisa é só falar, hein, gente? Calma, todo mundo, fica à vontade. Agora, falando um pouquinho sobre cada um desses investimentos, pode? Fica à vontade, Felipe. Opa, tudo bom? Não, só em cima dessa pergunta ali do Cauã, é importante só que talvez a questão que ele tenha colocado de segurança é que tem muito associada a questão da volatilidade do risco associado ao investimento. Então, por exemplo, não quer dizer que seja mais seguro, quer dizer apenas que seja mais previsível, né? Então, foi dentro da sua fala, aquela questão. Por exemplo, eu vou te dar um caso que o pré-fixado é bem ruim. Então, vamos pegar um pré-fixado de, sei lá, de 7% hoje, enquanto que a nossa inflação nos últimos 12 meses foi de 10%. Então, ele é ruim, porque ele está perdendo para a inflação. O pré-fixado, ele é apenas mais previsível. Ele é mais previsível do que um pós-fixado, no sentido de que você conhece a taxa que está sendo contratada no início, né? Mas você tá correto, cara. Só para complementar a fala do colega. Perfeito, Felipe. Você conseguiu resumir isso muito bem. É isso, gente. Realmente você tem essa questão. A ideia do prefixado é que ele seja previsível, que nem o Felipe falou, gente. Então, é exatamente isso. Você vai saber não só a regra que o seu dinheiro vai render, a rentabilidade dele, mas você também vai saber a taxa certinho. Ele é bom para quem quer ter uma segurança, um controle absoluto do dinheiro. Mas pensa que, exatamente, num cenário atual, né, de inflação de 10%, e seu prefixado está com uma rentabilidade de 7%, você está, na verdade, desvalorizando o seu poder de compra em 3%. Já se você tivesse colocado no IPCA mais 5%, ele teria se adequado a esse cenário de inflação. A Selic está também, porque normalmente quando a inflação sobe, o governo tende a aumentar a taxa base de juros da economia. Então, em cenários de alta inflação, ele vai, vamos dar uma segurada nessa inflação aí, vou subir a Selic. Então, a Selic vai dar uma acompanhada aí. E o contrário, quando estiver baixo, vai abaixar. Exatamente. Show. Agora, falando um pouquinho sobre as formas, né, de investimento. Renda fixa, a gente pode investir, então, em títulos de tesouro direto, que é basicamente o governo ele tem 3 formas de ganhar dinheiro, gente. Ele pode ganhar através do tesouro direto, basicamente, através de títulos, né, do governo. Ele pode ganhar emitindo papel moeda, então ele pode literalmente imprimir dinheiro e construir, né, fazer criar uma moeda. E ele também pode aumentar os impostos. Então, ele pode ter uma política tanto monetária quanto fiscal. E aí, o que acontece? Uma dessas formas, né, que eu mencionei é o tesouro direto. Então, quando o governo quer arrecadar dinheiro para fazer uma obra de infraestrutura muito cara, sei lá, ele quer construir uma nova ponte Rio-Niterói, uma nova usina de Belo Monte, um novo Itaipu. Isso é muito caro. Você não vai ser nem popular você aumentar os impostos durante essa obra. Então, uma coisa que você pode fazer é endividar o governo. Você emite títulos de tesouro direto para pegar dinheiro emprestado para fazer essa obra e você promete estar pagando de volta as pessoas que compram no tesouro direto. Tesouro direto, basicamente, é isso. Inclusive, é por isso que ele é considerado um dos investimentos mais seguros dentro de um país. No caso, o Brasil. Porque ele é garantido pelo governo. Então, as chances do governo falir
são muito menores do que um banco falir. Então, assim, o Santander, se acabar o dinheiro dele, acabou. Ele vai poder pedir emprestado para emprestar de volta, mas se ele não conseguir pagar essa dívida, gera um efeito cadeia, etc., ferrou. O Santander pode falir. Agora, se o Brasil estiver sem dinheiro, pô, aí ele pode aumentar impostos, ele pode imprimir moeda, ele tem uma série de medidas para poder, enfim, tentar congelar os preços, aí há um debate se isso vai funcionar ou não, etc. Mas existem formas de evitar isso. Agora, falando um pouquinho do CDB. O CDB é basicamente a taxa que o banco está... É como se fosse o tesouro direto do banco, vamos dizer assim. Se o governo pode emitir títulos para você emprestar, comprar esses títulos, emprestando dinheiro para o governo, e o governo te paga um juro em cima disso, os bancos também podem fazer isso. E o nome disso é o CDB, o Certificado de Depósito Bancário. Ambos são... um tem o risco do banco, da instituição financeira que emitiu esse CDB, e o outro risco é o governo federal. Então, assim, 2 graus, assim, ambos são risco baixo, só que um é bem mais baixo do que o outro. Agora, falando do RDB, ele é basicamente um empréstimo a outras instituições financeiras. As letras, né, a LC, LCI, LCA, ele é basicamente um investimento, o LCI, no caso, no mercado imobiliário, o LCA agropecuário, etc. O LCA no financeiro. O CRI e CRA são certificados de recebíveis imobiliários. Desculpa se eu ainda não decorei todas as siglas de cabeça, ainda estou memorizando. E eles basicamente são títulos lastreados em negócios imobiliários ou agropecuários. Debenture é basicamente uma instituição não financeira, ou seja, que não é do mercado financeiro, então ela não pode emitir um CDB. CDB é exclusivo de instituições do mercado financeiro, instituições financeiras. Então, o que uma empresa normal pode fazer para arrecadar o seu dinheiro? Uma empresa negociada em bolsa, etc., ela pode emitir uma debenture. Mais ou menos a mesma lógica. A empresa pode criar a regra da debenture dela, falar, a nossa debenture vai ter uma aplicação inicial de R$1.000, vai render IPCA mais 8%, e o prazo de validade, ou seja, o quanto máximo que você pode deixar o seu dinheiro rendendo, né, para a gente pagar em juros, vai ser de 10 anos. E ela vai ter esse risco. E se a empresa falir antes desses 10 anos? Você perdeu o seu dinheiro, porque ela não tem garantia do FGC. Vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. E uma curiosidade, as debêntures, em alguns casos, elas podem ser isentas de imposto de renda, porque existe uma lei brasileira que diz que se a empresa que está emitindo o título, né, da debênture, ela tiver algo fazendo relacionado vai haver sim, Felipe, 100%. A infraestrutura do país, ao desenvolvimento nacional, etc., as pessoas que comprarem esses debêntures vão ter um incentivo, vai ser subsidiada essa debenture, no sentido que você não vai ter que pagar imposto de renda se investir na debenture incentivada. Isso só vale para as debêntures incentivadas. Carteiras digitais, ou seja, se vocês têm conta no Nubank, por exemplo, vocês já devem ter conhecido isso, vocês podem deixar a sua conta, o seu dinheiro parado na conta corrente da Nubank, ela vai render X% a mais que o CDI, vamos supor, por exemplo. E aí varia de regra para regra, se ela é atrelada à FGC ou não, está aqui de acordo com a tabela. Pedro. Oi, pode falar. Tem uma dúvida do João Carlos, ele colocou há mais tempo no chat. Ele pergunta assim, se o LCA se encaixa no perfil conservador e se é seguro. Perfeito. Assim, eu acho que
a renda fixa como um todo, salvo debêntures, se encaixam mais num perfil de um investidor conservador, sim. Então, acho que a resposta seria sim. Em relação à segurança dele, vamos supor, o LCI e LCA que ele falou, foi CRI e CRA? LCA. LCA, só LCA, tá. Eu acho que assim, se der algum problema e falir, né, a pessoa que pegou esse financiamento agrícola, etc., ela não conseguir devolver esse dinheiro para você, como ela possui a garantia do FGC, o FGC vai poder te pagar até R$250 mil por CPF desse investimento. Então, se você investiu 250 mil no seu LCA e o cara não honrou essa dívida, não te pagou de volta, o FGC vai te pagar esses 250 mil certinho. Agora, se você investiu 300 mil, só vai receber 250 mil de volta. 1 milhão, só vai receber os 250 mil de volta. Então, eu acho que seria essa segurança que você possui no LCA, basicamente. Foi? Beleza. Show, sem problema, João. Qualquer coisa é só falar. Falando sobre o Tesouro Direto, a Selic. Então, a gente já falou previamente, a Selic ela é um dos indicadores econômicos e o governo emite um título do Tesouro Direto lastreado, baseado na taxa base de juros da economia, que é a Selic. Isso aqui que eu coloquei entre parênteses é porque houve uma mudança de nomes, né? Não tão recentemente assim, mas tem uns anos já que eu vi isso, mas antigamente as pessoas se referiam a Selic como LFT, e os outros também, IPCA mais alguma coisa, NTNB, principal ou não, dependendo se tem juros semestrais ou não, etc. Aí eu coloquei entre parênteses aqui, porque às vezes as pessoas mais velhas se referem a Selic como LFT, etc. É só para existir essa ponte aqui. Agora ele é considerado basicamente um dos, se não o mais seguro investimento do mercado, mais do que a poupança, como eu já falei previamente, porque tem essa diferença. A chance do seu banco falir ou da instituição financeira falir normalmente é muito maior do que um banco central, do que um governo, do que um país. Ainda mais um país de 200 e poucos milhões de pessoas, se não me engano, 202, 3, etc. Você aumentar impostos da arrecadação de, sei lá, algo em torno de 80, 100 milhões de pessoas que devem pagar imposto no Brasil, uma grande quantia de dinheiro a mais que o governo pode usar para honrar um compromisso, né? Caso ele esteja no vermelho, etc. Ele pode imprimir papel moeda, etc. Então, assim, a chance dele falhar é muito menor. Por isso que ele é considerado um dos mais seguros do mercado. Como eu falei, ele acompanha a taxa básica de juros, isso aqui eu acho bem válido mencionar, assim como a poupança, ele possui liquidez diária e ele pode ser resgatado também a qualquer momento. Se eu não me engano, eu não sei como está agora, mas que eu saiba, ele só pode ser resgatado em dias úteis. Me corrija se eu estiver errado. Então, assim, caso você queira tentar, sei lá, resgatar no final de semana, você não vai conseguir. Mas eu não tenho certeza disso. Recomendo que vocês deem uma pesquisada, mas eu acho que tem essa regra na liquidez do Selic. Agora falando um pouquinho do prefixado, a LTN. Aqui tem até uma foto, isso aqui eu tirei do site do governo, tá? Do Tesouro Direto do governo, é confiável essa fonte. Isso aqui mostrando, se eu não me engano, eu tirei semana passada essa foto, pode ter mudado aqui um pouquinho a rentabilidade. Se você contratar um tesouro prefixado para 2024, isso significa que você vai ganhar 10,15% ao ano até 2024. O investimento mínimo, né, é R$ 30,85. Um tesouro prefixado custa R$ 771.
Ah, Pedro, qual é a diferença disso para 30? É porque no passado você não conseguia ter esse investimento mínimo, você apenas conseguia investir no unitário. E aí, prevendo, teve uma lei de acessibilidade aos investimentos, se eu não me engano, agora eu esqueci a data, que o governo federal passou, que basicamente torna os investimentos em tesouro direto mais acessíveis à população. Porque o que acontece? Antigamente, poxa, se você quisesse comprar Selic, você ia ter que gastar, sei lá, R$ 500, R$ 1.000. Isso não era acessível para uma pessoa normal, né, no dia a dia, que ganhasse, sei lá, um salário mínimo, por exemplo. Então, você reduzindo o investimento mínimo, independente do preço unitário, se torna muito mais acessível à população comum. E aí, com a ideia de democratizar o investimento à população mais abrangente, né, do Brasil, eles criaram essa mudança. Então, por isso que vocês veem essa diferença. E aqui o vencimento. Você vai poder ter, Pedro, 2024 é um ano inteiro. Eu vou poder deixar meu dinheiro até janeiro, fevereiro, dezembro. Vai poder deixar seu dinheiro até dia 1º de julho de 2024. Eles falam isso normalmente no site deles. E como a gente já estabeleceu previamente, é prefixado. Então, ele vai render exatamente essa taxa. Tesouro Direto IPCA+, ou NTN-B, principal ou não, de acordo com a regra dos juros. O que é? Como já diz o nome, né, IPCA+, ele rende o IPCA, ou seja, a inflação, mais alguma coisa. Nesse caso aqui do IPCA mais 2026, ele vai render a inflação mais 4,79. No 2045, a inflação mais 5,5%. Esse é o investimento mínimo, essa aqui é a validade. Pedro, tem uma aqui diferente, IPCA com juros semestrais. O que é isso? É o seguinte, no IPCA normal, e isso nos outros também, se eu não me engano, o prefixado também tem aqui com juros semestrais, o que acontece? No normal, vamos supor que você tem uma rentabilidade que você colocou, sei lá, R$ 1.000 aqui e você vai receber 1.500 no final do seu investimento. Você vai receber esses 1.500 exatamente ao final do seu investimento. Já no IPCA com juros semestrais ou prefixado com juros semestrais, etc., esses R$ 500 a mais que você vai ganhar, né, ao longo desse período, ele vai ser distribuído para você de 6 em 6 meses, até o final. E aí, no final, em, sei lá, 15/8 de 2030, você vai receber esses R$ 1.000 iniciais que você emprestou para o governo federal. Isso, não só para o IPCA, mas para todos do Tesouro Direto, que tem essa regrinha de juros semestrais. Agora, falando um pouquinho sobre renda variável, gente. Vou tentar acelerar um pouquinho, porque eu já me delonguei bastante, me empolguei um pouco hoje nas explicações. E... Davi mandou uma pergunta. Pedro, você considera esse investimento do IPCA+, sem juros semestrais, bons para um plano de previdência? Então, isso é uma coisa muito pessoal. Para Previdência, eu acho que existem N formas de você ganhar, juntar o seu dinheiro para a Previdência. Vou dar uma sopinha de letrinha para vocês aqui, só para vocês terem uma noção. Tem PGBL, VGBL, DPGE, se eu não me engano, tem o Tesouro Direto, tem uma ampla gama de investimentos em renda fixa, até em renda variável. Tem gente que quer juntar dinheiro para aposentadoria em fundos de investimento, alguns imobiliários, outros multimercados, etc. É muito pessoal. Pedro, na minha visão, OBS, isso não é uma recomendação de investimentos, eu não tenho o certificado da Anbima para poder recomendar, então isso aqui é para fins legais, eu não estou recomendando nada para ninguém, isso é só para propósitos de educação. Minha visão a Selic, ela é muito boa para quando você quer ter uma coisa com uma liquidez alta, ou seja, se você não quer deixar, vamos supor, cara, se você quer essa regra aqui, você vai ter que esperar até 2055. Isso é muito tempo. Para algumas pessoas isso é ótimo, para outras não. Então, se você quer ter o poder de, vamos supor, criar uma reserva de emergência para, sei lá, deu um problema de saúde, vou precisar fazer uma cirurgia cara de R$ 30.000, sei lá, a Selic seria mais indicada. Agora, se você
poxa, eu sou paranoico, cara, eu não posso perder dinheiro, eu quero saber exatamente quanto que eu vou ganhar um mês. Por exemplo, se a minha avó, cara, ela investe em poupança até hoje. Se mudam a Selic e a rentabilidade mensal da poupança cai, minha avó quase tem um treco. Então, assim, ela nunca vai conseguir botar o dinheiro dela na Selic, porque ela vai ver, caraca, eu tô ganhando 13%. Ai, meu Deus, foi para 11,25. Será que eu tô perdendo? O que que aconteceu? Então, assim, para ela isso seria ruim. Agora, para uma pessoa que quer ter controle, assim, uma empresa, etc., quer ter uma base, né, concreta, vai em prefixado. Agora, se você quer manter o seu poder de compra, ou seja, você é um cara que já tem um capital bacana, sei lá, poxa, eu tenho, sei lá, 10 milhões, eu já tenho dinheiro, já vou me aposentar. Cara, eu só quero viver dos juros do meu dinheiro, mantendo o meu poder de compra sem fazer mais nada. Então o cara põe lá um IPCA com juros semestrais, que aí de 6 em 6 meses ele vai receber o dinheiro que ele vai poder usar e no final, né, na validade, ele não vai ter ficado com prejuízo, porque o poder de compra dele vai ter se mantido. Então é uma coisa muito pessoal, assim. Eu tenho essa visão, mas você pode ter uma visão diferente para mim. Ah, não, eu acho que o IPCA vai ser melhor para eu ter rentabilidade agora, então eu vou comprar IPCA para 2026. Então, eu quero para minha aposentadoria, então eu vou comprar para 2045. Então, já tenho um dinheiro e quero receber juros, vou pegar um dos com juros semestrais, né? É muito pessoal. Eu tenho essa visão, mas você pode pensar diferente de mim, sem problema nenhum. E foi tranquilo? Agora falando um pouquinho sobre renda variável, gente, é o oposto da renda fixa. Então, sim, eu sei a regra que o meu dinheiro vai mudar. Show, Davi, perfeito. Nesse aqui eu não sei nada. Assim, você pode ter palpites educados, mas como ninguém tem bola de cristal, você não vai poder falar com 100% de certeza se o seu dinheiro vai subir, vai cair, você vai ganhar, se sim, quanto, você vai perder quanto. Não tem como ter certeza aqui. Falando um pouquinho sobre cada coisa de renda variável. Aqui eu resumi bastante, porque é muito mais amplo do que renda fixa e tem muito. Cada um desses aqui eu poderia gastar uma apresentação de 2 horas falando para vocês, no mínimo, resumindo em 2 horas. Se for para falar tudo, aí ia ser um curso, né? E nem eu tenho esse conhecimento para que montar um curso de, sei lá, por 100 horas. Então, assim, é bem extenso. Então, renda variável seria um investimento de grande risco. Olha, eu não diria necessariamente grande, mas tipicamente o risco na renda variável tende a ser maior do que na renda fixa, pelo fato de você não saber a regra que o seu investimento vai funcionar. Então, assim, mas alguns, até dentro da renda variável, o grau de risco muda muito. Então, vamos supor, investir em derivativos e criptomoedas, com certeza agrega um grau, não com certeza, mas em 99,5% das vezes, agrega um grau de risco maior do que você investir em ações. Porque, vamos supor, se você comprou R$100 de, sei lá, Vale, que está aqui na imagem, e a Vale vai à falência amanhã, cara, você perdeu R$100. Agora, se você mexeu essa brincadeirinha aqui com derivativos, não necessariamente. Se você apostou contra uma empresa e o valor dela subiu, você vai ter que gastar mais do que R$100. E aí não tem um limite. Você pode ter que gastar infinitos reais para poder pagar de volta a sua dívida. Então, inclusive, é assim que não só pessoas, mas instituições financeiras vão à falência, porque o cara faz uma aposta que às vezes dá muito, muito errado, e o cara vai ter que pagar uma coisa muito grande. Inclusive, derivativos, você não, em alguns casos, ou todos, não tenho certeza, você tem que apresentar uma garantia para você poder investir nele. Então, se você está comprando, sei lá, R$1 milhão em derivativos, você tem que botar uma garantia de que você tem R$1 milhão para pagar. Só que a pegadinha cara, e se dá mais de R$1 milhão? Aquela, assim, varia. Falando um pouquinho de cada uma delas, ações. O que são ações? Ações, a gente pode pensar nela como um pedacinho de uma empresa, a gente investe nela, a gente se torna sócio de uma empresa.
ou não. Tem as ações ordinárias, que te dão poder de voto, e tem as ações preferenciais, que, como o nome tá, né, já diz, você tem preferência. Pedro, preferência em quê? Na hora de você receber dividendos, na hora de você ser pago alguma coisa, caso essa empresa vá à falência, e também você recebe um pouquinho de nada mais de dividendos do que na ordinária, na ação normal. Pedro, mas como é que isso funciona na prática? Então, se vocês já entraram em contato, já viram algumas dessas letrinhas, normalmente no Brasil você tem um nome inicial que normalmente é atrelado à empresa e um código no final, que normalmente é atrelado ao tipo desse investimento. Então, ações normalmente terminam com o código 3, 4, em alguns casos units, 11, etc. Muda bastante. 3 seriam as ordinárias, ou seja, PETRI 3 seria a ação ordinária da Petrobras e PETRI 4 seria a ação preferencial da Petrobras. Mas a Petrobras, ela tem várias, ela tem PETRI 6, ela tem PETRI 8, tem PETRI 11, se eu não me engano também, muda bastante. Mas é isso aqui, e elas são negociadas em bolsa de valores. No Brasil, a gente só tem a B3, que fica em São Paulo, mas há um tempo atrás a gente tinha uma bolsa também aqui no Rio de Janeiro, e aí ela fechou, etc., foi para São Paulo. O que são BDRs? Existem várias siglas, né? Tem ADRs, GDRs, etc. O que é uma ADR? É um Depositary Receipt. O que significa? É quando você investe em uma empresa de outro país na bolsa do seu país. Ou seja, ADR é American Depositary Receipts. O que é investir numa ADR? Você está nos Estados Unidos e você está investindo na Petrobras. A Petrobras é uma ADR nos Estados Unidos. Por quê? A Petrobras não é uma empresa norte-americana. A Petrobras é uma empresa brasileira que, além de estar listada no Brasil, também está listada em várias outras bolsas ao redor do mundo. Está listada na Europa, está listada nos Estados Unidos, etc. A Petrobras lá é chamada de ADR. Aqui é uma ação normal. A Amazon não é uma empresa brasileira, ela é norte-americana. Então, no Brasil, ela vai ser uma BDR, ela vai ser um Brazilian Depositary Receipt. Então, realmente tem essas siglas de DRs, onde a primeira, né, se sinaliza o país. Então, BDR são empresas estrangeiras negociadas no Brasil. ADR, estrangeiras negociadas nos Estados Unidos, etc. Por aí vai. No Brasil, só de curiosidade, elas normalmente são na faixa dos 30. Então, se você tem alguma coisa que termina em 30, 31, 32, 33, 34, eu não sei se 35 e 36 pega também, mas até o de 30 a 34 com certeza pega. Então, você vai ter algo como MELI 34, são as ações do Mercado Livre, que não são do Brasil, se eu não me engano é uma empresa argentina. Ela é listada como MELI 34. Esse 34 indica que ela é uma BDR, ou seja, ela não veio do Brasil. Qual é a diferença de uma 30 para 33, para 31 para 34? São os pormenores do governo, ele coloca níveis em BDR de acordo com governança corporativa, regras que incidem sobre a garantia dessa ação dentro do país, etc. Mas é basicamente essa diferença, uma coisa mais, um detalhe a mais. Agora falando um pouquinho de câmbio. Câmbio é uma moeda de outro país, ou melhor, a taxa de câmbio é a taxa que você troca a moeda de um país pela moeda de outro país. E hoje em dia não necessariamente de país, né? Eu, Pedro, posso criar uma moeda, uma criptomoeda e vender aqui e colocar uma taxa de negociação dela para o real, dela para o dólar, dela para o euro, etc. As pessoas normalmente negociam tanto para se protegerem, então vamos supor a VEG, né? Não sei pronunciar direito o nome dessa empresa. Ela é muito exposta ao preço do dólar, por questões de compra de máquina, de venda de produtos, etc. Então, uma coisa interessante para essa empresa seria ela negociar a uma taxa fixada o preço do dólar, porque ela teria uma certa facilidade, uma certa segurança, previsibilidade na hora dela comprar uma máquina nova dos Estados Unidos, na hora dela importar um semicondutor para criar um motor de carro, de navio da Coreia do Sul.
varia. Então, ela pode fazer o que a gente chama de hedge, que é você criar uma proteção, um swap, que é um tipo de derivativo, etc. Agora, passando para o outro, criptomoeda é basicamente, já dei um spoiler antes, falando de câmbio, é uma moeda digital e ela pode ser centralizada ou descentralizada. Isso diz se ela é controlada diretamente por uma empresa ou não. Ou seja, o Bitcoin ele é descentralizado. As pessoas negociam o Bitcoin baseado em servidores que ficam no computador de cada uma das pessoas que minera o Bitcoin e que também fazem a compra e venda de Bitcoins. Elas mantêm como se fosse uma lista para verificar os Bitcoins e ver se ninguém está tentando criar uma fraude no sistema, etc. Ou seja, ninguém consegue trapacear no Bitcoin e ele é gerido por todos, não tem um dono, uma empresa que manda no Bitcoin. Por isso ele é descentralizado. Tudo bem, Juliana. Tchau, tchau. Um abraço. A gente já está terminando aqui, tá, gente? Se eu não me engano, faltam só mais uns 5, 6 slides. E o que acontece? Se ela é centralizada, vocês devem ter lido uma notícia que o Banco Central Chinês e o governo chinês estão pensando em criar uma criptomoeda baseada no yuan da China para poder criar uma criptomoeda chinesa controlada pelo governo chinês. Então, ela vai ser 100% centralizada. O governo chinês vai mandar em todos os aspectos dessa moeda. Falando um pouquinho de derivativos, eles se desdobram em partes menores, cada um com as suas características. Você tem o mercado de futuros, o mercado de swap, o mercado de opções e o mercado a termo, cada um deles com as suas características. O mercado a termo, as negociações não são padronizadas, de futuros são, etc. Mas isso é uma coisa um pouquinho avançada para a gente estar conversando hoje. E em relação ao derivativo, o que é? É basicamente algo, como já diz o nome, que deriva de outra coisa. Então, você pode ter um derivativo cujo preço derive do preço da Petrobras, da empresa ou ação, etc., como preferir Petrobras, ou você pode ter um derivativo que é baseado no, sei lá, no preço da platina, do metal precioso. Você pode ter um derivativo baseado no barril de petróleo. E aí existem vários. Você tem o crude oil, sei lá, British, tem o crude oil Chinese, sei lá o que. Você pode ter vários derivativos, às vezes, inclusive, do mesmo produto, porém de países ou empresas que extraem ou o tipo desse petróleo, do metal, etc., é diferente. E varia bastante, mas a ideia que eu quero que vocês tenham hoje principal é que é uma coisa cujo preço derive de outra. Basicamente essa a ideia por trás dos derivativos. Seja de uma moeda, de uma empresa, de um metal, de um material básico, etc. Muda. Vamos lá. Pessoal, agora eu vou falar rapidamente para fechar um pouquinho sobre o fundo de investimento, o que eles são, como é que funcionam. Pode passar, Pedro. Então, pessoal, o fundo de investimento, eles são como um exemplo simples, são como condomínios que o investidor, que é chamado de cotista, ele dá uma parcela dessas cotas para que um administrador, que seria, por exemplo, o síndico de um prédio, administre essas cotas que cada um dos investidores fazem. Então, o fundo, ele junta o dinheiro depositado por todos os cotistas e toma determinadas decisões. Dentro dessa categoria de fundos de investimentos, a gente tem fundos de ações, fundos multimercados, tem fundos que investem no exterior. Então, tem vários tipos de fundos de investimentos que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Pode passar. Uhum. Então, Alessandra, quais são as vantagens de eu querer investir num fundo de investimento? Primeira coisa, você não tem mais que se preocupar com a volatilidade do que o gestor do fundo, do que ele está investindo. Você tem que se preocupar com a volatilidade das cotas do fundo. Então, por exemplo, eu, Alessandra, posso montar minha carteira, sei lá, investindo em ações, renda fixa, um pouquinho em tesouro direto, um pouquinho em fundos de investimentos, ou eu posso pegar o meu dinheiro e colocar num fundo para que um gestor mais capacitado do que eu, com uma equipe, um time todo por trás, possa fazer esse papel para mim. Então, essa é uma das grandes vantagens do fundo, porque são pessoas que têm mais experiência de mercado, é um gestor normalmente que tem que ter uma boa experiência, tem que ter uma boa base, entendeu? E normalmente sempre tem um time por trás, não é só uma pessoa que tá ali envolvida nesse processo.
E vale destacar, pessoal, que os fundos de investimento no Brasil atualmente têm 6,7 trilhões de reais investidos em fundos no Brasil, uma estimativa, mais ou menos. Então, são coisas realmente muito confiáveis, sabe? Você não está entregando o seu dinheiro para qualquer um. Normalmente, os fundos possuem, como eu já disse, acesso a profissionais com anos de experiência. Normalmente, por exemplo, por trás do fundo sempre tem uma grande organização também coordenando aquilo tudo, não só o gestor. Pode passar. Mas como a gente já falou muitas vezes aqui, não existe almoço grátis. Então, sim, tem uma taxa que a gente tem que pagar para ter essas pessoas gerindo o nosso dinheiro. Então, por exemplo, normalmente, dependendo do tipo de fundo que você quer, um fundo de ações, um fundo multimercado, vai ter a taxa de administração, que é o que o gestor cobra para poder gerir seu dinheiro, que a equipe cobra ali, e a taxa de performance. Alessandra, o que é a taxa de performance? Então, normalmente, por exemplo, a gente tem um indexador, que pode ser o Ibovespa, que aí, se o fundo ele conseguir performar melhor do que esse indexador fixado, você tem que pagar uma taxa de performance. Vamos dizer que o Ibovespa ele performou a 7%, só que seu fundo performou a 15%, que é bem melhor, entendeu? Financeiramente falando. Então, a gente teria que pagar uma taxa de performance porque o nosso fundo, o nosso gestor e todo o time dele performou muito, muito acima do Ibovespa, que no caso, ele é o indexador da Bolsa de São Paulo, né? Da B3, no caso, é o que está por trás da carteira ali da B3 de São Paulo. Ao delegar o processo de gestão do fundo, o gestor pode investir o dinheiro onde ele quiser. Um ponto importante, pessoal, dessa desvantagem aqui é que eu, como cotista, o Anderson, o Pedro, a gente não pode orientar onde o gestor vai investir, já fica na mão dele, sabe? Então, ali a gente está perdendo o nosso, entre aspas, poder de voz, mas está ganhando no sentido de que uma pessoa muito mais experiente do que nós vai estar investindo o nosso dinheiro e provavelmente a gente vai ter uma rentabilidade bem maior do que se fosse nós mesmos. O fundo ele também tem a questão da liquidez, por exemplo. Alessandro, o que é liquidez? Você tem a liquidez de D+1, que no dia seguinte você pode tirar o seu dinheiro. Tem a liquidez de D+30, que é só daqui a 30 dias que você pode tirar o seu dinheiro. Por exemplo, eu como investidora quero tirar meu dinheiro de determinado fundo para investir em outro fundo. Eu tenho que saber qual é a liquidez daquele meu fundo, qual é a cotização, que a cotização está ligada ao processo de você pegar as suas cotas e transformar em dinheiro, transformar no seu dinheiro que você tinha. Então, são questões que você tem que estar atento. Determinado fundo X, ele tem uma liquidez de D+1, D+30, só que o fundo Y, ele tem uma liquidez de D+90. Poxa, eu vou ter que esperar 90 dias para tirar meu dinheiro dali. Então, são pontos, detalhes que a gente, como investidor, tem que estar sempre atento. E, pessoal, um ponto aqui importante, que é o que a gente sempre vem batendo nessa tecla. Pessoal, a gente precisa ter muito dinheiro para investir no fundo de investimento? Não. Com R$100 você pode investir já em fundo de investimento. Com R$500 você pode investir em fundo de investimento. Então, com o passar dos anos, esse processo de se tornar acessível está ficando cada vez mais real, está se tornando cada vez mais evidente. Então, hoje em dia, uma pessoa que talvez não tenha um poder financeiro tão alto, ela pode estar lá investindo R$100, R$200 em determinado fundo de investimento, coisa que talvez não se poderia antes, porque era, sei lá, R$2.000 para se poder investir há 10 anos atrás, por exemplo. Pode passar, Pedro. Falando rapidinho dos tipos de fundo de investimento, a gente tem o fundo de renda fixa, que deve aplicar aproximadamente 80% do seu patrimônio em renda fixa, então Tesouro Direto, Selic, são investimentos que são menos voláteis, são mais conservados. Então, os investimentos em renda fixa, eles são obrigados a ter que estar ali, 80% do patrimônio dele tem que estar aplicado nesse tipo de investimento. Já os investimentos em ações, eles normalmente têm que ter 77% do patrimônio deles aplicados em ações, e aí varia de empresa para empresa. Pode ter ação da Itaúsa, pode ter ação de determinada empresa, enfim. Mas é obrigatório que ele tenha 77% do patrimônio daquele fundo aplicado em ações. Tem os fundos imobiliários, fundos de investimento que aplicam em imóveis, né? Fundos imobiliários, no caso, e eles investem em imóveis, por exemplo, a HGLG11, esses fundos de investimentos vão investir em cotas desses fundos imobiliários. Então, por exemplo, normalmente eles só investem em fundos imobiliários. Os fundos multimercados são fundos que já são mais, vamos dizer assim, mais abrangentes. Eles têm a possibilidade de investir tanto em renda fixa, quanto em ações, quanto em fundos imobiliários, até mesmo investir em outros países, entendeu? Que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Pode passar, Pedro.
Uhum. A gente tem o fundo cambial, que aplica majoritariamente seu dinheiro em moedas estrangeiras. Então, por exemplo, com a alta de determinada moeda, seja o euro ou o dólar, provavelmente aquele fundo vai ter uma performance maior. A gente teve aqui uma duplicação do fundo de ações, tem um fundo referenciado que, por exemplo, esse fundo, no caso, ele tem um benchmarking, que é algum indexador, algum parâmetro que ele vai seguir como referência daquele fundo. E, normalmente, ele tem que ter 95% dos seus ativos atrelados a essa referência. Eles também são chamados de ETF. Pessoal, vou correr um pouquinho só pela questão do tempo mesmo. A gente tem a questão da dívida externa. São os fundos que investem em dívida externa. Investe 80% dos seus ativos em títulos de dívida externa brasileira, emitidas pela União. Então, normalmente, eles vão investir fundos que investem lá fora, no exterior, entendeu? É vantajoso, dependendo do local que você vai investir, do país que você vai investir, vale a pena. Pode passar, Pedro. E, por fim, a gente tem os fundos de cotas, que normalmente são fundos que compram cotas de outros fundos. Então, por exemplo, um Safra comprando uma cota do Itaúsa, ou então um EWZ comprando uma cota do Vence. Então, são fundos que compram cotas de outros fundos. Fechando o resumo da ópera, dependendo do seu perfil de investidor, você pode aplicar tanto no fundo de ações, quanto no fundo que investe em fundos imobiliários, tanto no fundo que investe no exterior. Tudo depende do perfil do investidor, tudo depende dos seus objetivos de médio e longo prazo. Mas assim, pessoal, se a gente pudesse resumir, pode passar. Se a gente pudesse resumir todo o conjunto da nossa apresentação, seria... comecem a investir agora, sabe? Não precisa ter, sei lá, 5 mil para investir. Começa com pouco, vai entendendo o mercado, leia sobre investimentos, sabe? Abre uma conta numa corretora. Hoje em dia, eles não pagam, você não paga para poder entrar em determinada corretora. Então, fiquem com essa dica, peguem os pontos que a gente deu e apliquem no dia a dia de vocês, porque com certeza vai agregar muito para vocês daqui a 10, 20 anos, vocês poderem se aposentar muito antes do que o normal, que seria pelo INSS. Acho que é isso, pessoal. Espero que a gente tenha conseguido aí passar uma boa base para vocês, passar uma gama de conhecimento que vocês possam levar adiante. Agora a gente vai abrir aqui, se vocês quiserem falar alguma coisa, tirar dúvida, pode ser pessoal, de economia, profissional, qualquer coisa, assim, Pedro, Ali, como é que é o estágio de vocês, a experiência de vocês na Liga ajudou a conseguir um estágio, a Finance é legal, tem churrasco, tem sim. Pessoal, só rapidinho antes de vocês fazerem as perguntas, só para falar um pouquinho da Wolf, se vocês quiserem, eu vou deixar o link do Instagram da Liga para vocês conhecerem o nosso trabalho, o que a gente faz. A Liga é muito voltada para o ensino sobre investimentos, não só para o Cefet, tá? Mas para as extensões do Rio de Janeiro, do Brasil, quem sabe do mundo. Então, só para deixar para vocês, a gente já ganhou, por exemplo, o desafio da JGP e vários outros desafios, e é muito legal você tá com um grupo de pessoas voltadas para o mercado de investimento. Vou deixar aqui na descrição, aqui no chat, então, o Insta da Liga, peço que vocês dêem uma olhadinha lá, e caso se interessem, sigam a gente e fiquem atentos também que o processo seletivo vai abrir aí logo, logo. Podem fazer as perguntas, galera. Pode falar, Felipe. Pô, tudo bom, gente? Eu vou falar bem rápido, porque a gente acho que já não tem mais tempo, né? Já estourou, já. Mas eu vou correr aqui. É o seguinte, eu sempre me espanto. Deixa eu abrir a câmera também para tornar a coisa um pouco mais, né, um pouquinho mais pessoal, né? Esse negócio de ficar com a câmera desligada às vezes é chato. Não, então, como vocês sabem, eu dou esse curso de educação financeira no Cefet, né, Campus Petrópolis. E assim, eu acho engraçado como é que no Cefet a gente às vezes não tem informação, né, entre nós mesmos, né? Então, eu não conhecia a Wolf, fiquei sabendo por outros colegas. Então, assim, é legal, eu acho muito interessante, entre outras coisas, a gente falar sobre educação financeira em uma instituição pública federal, né? Por muitas vezes a gente diz, né, que educação financeira está muito restrita, geralmente, a bancos de investimento, a cursos de economia, cursos mais voltados para a área de investimentos, mas a gente sabe da necessidade de falar de educação financeira nas escolas, nas universidades. Então, um trabalho como esse, em algum momento eu acho que a gente vai ter que conversar, a gente vai ter que sentar juntos para bater um papo,
porque talvez deva surgir aí uma sinergia maior, ao invés de ficar tendo focos em um canto, em outro canto, talvez a gente juntando forças, a gente consegue criar algo mais peso, né, com o nome do Cefet, tá? Então, assim, fica a minha gratidão aí pela palestra em si, pela apresentação de vocês, e eu espero que no futuro a gente consiga ter um tempo para a gente conversar, para bater um papo, para falar um pouco mais sobre projetos no futuro. Tá legal? Valeu, Felipe, eu galera. agradeço a sua presença. E, claro, eu também nem sabia que tinha um curso de investimento lá no Cefet Petrópolis, né? Igual tem no Maria da Graça, tem o professor que criou a Olimpíada de Finanças, que a gente começou a ter contato. Então, tipo assim, o Cefet ainda falta muita integração, né? Mas eu creio que a gente consegue, a partir desse momento, já começar a poder fazer aí parcerias e conhecer um projeto, né? O Wolf conhecer o seu projeto e vice-versa, para a gente poder ter mais força, né? Igual eu falei no início, a carência é muito grande, né? Desse conhecimento. E ele não é visto em quase que curso nenhum. Alguns cursos é que tem um pouquinho ali de disciplina e tal, mas no grosso modo não existe em lugar nenhum, a não ser nesses especializados, né? Que o mercado privado geralmente oferece, pós-graduações e tudo mais. Mas isso é depois que a pessoa já está adulta, né? Ou seja, no momento de preparação ainda não existe isso. Então, a gente pode, com certeza, entrar em contato e começar aí a estudar grandes parcerias que vão agregar muito conhecimento, né? Beleza. Show, Por gente. Parabéns. experiência Valeu. própria, pode falar. Desculpa. Não. Não, Desculpa, Pedro. Fala. obrigado. Não, só comentar em cima do que vocês dois acabaram de falar, é exatamente isso. Eu sou de ciência da computação. Cara, eu tive que as duas matérias relacionadas, assim, levemente a isso que eu puxei foram empreendedorismo e economia. Ambas foram optativas que eu tirei, se eu não me engano, uma de administração e a outra de economia. Então, de economia não, é de engenharia de produção, que a gente não tem economia nesse campus. Então, realmente, assim, é bem diferente. O nosso acesso aqui no Cefet, eu acho que é um pouco restrito a isso. E se nós nos unirmos, né, nessa área, vai melhorar bastante. Beleza. Show, galera. Abraço, viu? Abraço. Valeu, Felipe. Abraço. Pessoal, mais alguém quer discutir algum assunto que não... Teve alguém que colocou aqui, só nós não falamos de FIIs, né? Não deu para incluir, igual eu coloquei na resposta, não deu para incluir diretamente, né? Mas um pouco do assunto em fundos imobiliários, né? Que dá para... Se eu não me engano, isso, deixa eu ver, a gente só mencionou muito brevemente aqui nesse slide aqui, ó, acabou de passar. Mas, assim, a gente pode conversar um pouquinho mais difícil, se você quiser agora, depois, a gente deixa o nosso contato aqui para vocês adicionarem. Tem o Instagram da Liga, pessoal, também. Se quiserem entrar em contato por lá, no direct, fiquem à vontade, de verdade, a gente sempre vai estar respondendo vocês. Ana Lúcia, ela perguntou aqui se a Liga tem só no Maracanã. A Liga tem só no Maracanã, até porque é um projeto de extensão, né? Mas eu creio que não impede de qualquer outro canto do Cefet criar também a sua liga, né? Acho que a gente pode até ajudar, né, dar apoio, porque não é fácil, né, manter a liga, não é fácil fazer com que os alunos se interessem por esse conteúdo, ainda mais em cursos bem diversos, né? Mas que da minha experiência com a liga é que, tipo assim, os alunos que se interessam, eles se destacam e vão para o mercado e trabalham no mercado, né? Exemplo aí, o Pedro, temos outros, né? O Felipe, Henrique, já saiu, né? Tem Palmeirinho, tem vários. Tem muitos alunos, assim, mesmo sendo graduandos de engenharia, eles estão trabalhando diretamente na área financeira, né? Ou seja, não é porque ele escolheu um curso de engenharia da produção que, basicamente, ele tem que ser lá engenheiro trabalhando na linha de produção da fábrica, né? Ele se apaixonou por um assunto que é finanças
e o cara está aí no mercado já trabalhando. Isso, para mim, é motivo de orgulho saber que vocês estão aí, né, galgando carreiras promissoras, né, na área financeira, que a gente ouve falar sempre aí que salários astronômicos, 3, 4 milhões, daqui a um dia o Pedro está aí, né? Magnata. Desse jeito, é assim que começa. E assim, pessoal, a gente tem pessoas de engenharia mecânica, engenharia eletrônica, da liga eletrônica, né, no caso, que estão no mercado financeiro, sabe? Cursos que a gente nem imaginava que daria para entrar no mercado financeiro e estão lá. Nisso eu tenho até a história engraçada, engraçada não, uma curiosidade para vocês. Um dos maiores e mais respeitados fundos de todos os tempos, o Medallion Fund, criado pelo Gene Simons, ele contrata menos pessoas de economia e administração e mais pessoas de computação, matemática, física e engenharia do que pessoas de economia, porque o fundo dele tem uma métrica totalmente voltada para matemática, análise de risco e tal, e ele considera que as pessoas nesse ramo têm uma base matemática melhor do que economia. Ele julga a economia ser bastante teórica. Então, assim, não que seja ou não seja, isso eu acho que depende mais da pessoa do que da faculdade. Eu, por exemplo, faço ciência da computação. Meu curso não tem nada a ver com economia. Só que eu me apaixonei pela análise quantitativa, que é basicamente e análise de risco também, que é basicamente uma mistura entre matemática, tem um pouquinho de programação, tem economia. E eu consegui recentemente um estágio num fundo de investimentos em que os meus supervisores são analistas de risco, analistas quantitativos, e assim, eu vejo lá dentro, a galera que está lá dentro também não é só a galera de economia. Se eu não me engano, o Rafael Lavrado, o cara acabou de vender o fundo dele de investimentos por não sei quantos bilhões para o Itaú. E ele é novo, assim, ele não deve ter mais que 40 anos, eu acho, deve ter 30 e poucos, ou 20 alto ou 30 e poucos. O cara vendeu o fundo dele por bilhões para o Itaú, o cara é bilionário, sei lá, e assim, ele não fez economia, ele fez engenharia elétrica, se não me engano. Então, assim, realmente não tem essa conexão entre só as pessoas que são de economia vão para o mercado financeiro. Não tem. O Davi está perguntando aqui, ó. Ele queria saber, na opinião de vocês, o número de ações ideal para começar a montar uma carteira de investimentos. Ai, cara, você vai ficar com raiva da minha resposta. Eu vou responder de uma forma simples do que a Alessandra falou no finalzinho da apresentação. Pedro, não tem um número ideal, mas o quanto mais antes você começar a montar uma carteira de investimento, é melhor. Eu te falo assim, eu vou comprar uma ação da Vale. É válido? É válido. Você pode comprar uma ação, né? Por quê? Sei lá, eu olho pela foto aqui, você deve ter aí uns 18, sei lá, 19 anos. Quanto mais cedo você começar a montar a sua carteira, porque na realidade ao longo dos anos ela vai mudar, ela vai sofrer alterações, né? Mas você vai começando a montar, você vai se interessando pelo assunto, vai investindo, né? Vai vendo que isso dá um retorno e muitas vezes é superior a qualquer um desses investimentos que a gente acabou de falar aí, né? De renda variável, de renda fixa e tudo mais. E você começa a gostar e vai se interessando em administrar melhor e aprender mais. Daqui a pouco você tem aí uma grande carteira, daqui a pouco você cria um clube de investimento, daqui a pouco desse clube de investimento vira um fundo, desse fundo você vende para o Itaú por 20 e tantos bilhões de dólares, ou de reais. Então, tipo assim, a ideia é começar, né? Não precisa ter um número, tem que ter pelo menos 1.000 ações de alguma empresa, não. Você pode comprar no mercado fracionário uma ação de cada empresa, fala assim, eu quero comprar uma ação do Banco do Brasil, uma ação da Petrobras, uma ação do Banco Itaú, uma ação do Banco Bradesco. Ou seja, você vai escolher mercados ou nichos, né? E vai começar a montar a sua carteira. Você não precisa, igual a Alessandra falou, não precisa ter R$1.000, você pode ter R$20, né? Tem ações aí que custam até menos que isso, mas você vai montar uma carteira, você começa com uma e daqui a pouco você ganha um dividendo de uma, daqui a pouco você ganhou, ela variou no mercado para mais e você achou suficiente, você vende, compra outra, e aí o seu patrimônio vai o quê? Ele vai aumentando, né? E quanto mais cedo você começa, né?
essa possibilidade de aumentar, ela aumenta, né, conforme esse tempo, né? O tempo nos juros compostos aí é uma variável que vai te catapultar para você, o seu patrimônio aumentar, né, uma grande quantidade de vezes. Essa que é a ideia. Então, não precisa ter um número ideal. Professor, a Letícia falou um ponto importante, que até o senhor citou, essa questão de diversificar, diversificar seus investimentos, saber. E principalmente, pessoal, você não só comprar por comprar, sabe? Aquela ação tá baratinha, eu vou colocar todo o meu dinheiro nela. Não, você saber onde você está investindo, sabe? Porque muitas das vezes vale mais a pena você comprar uma ação um pouquinho mais cara, mas que, vamos pensar, por exemplo, em questão de dividendos, vai te dar um retorno melhor do que você comprar uma ação que está muito barata, mas por trás dela tem muita dívida, entendeu? Então, sempre tomar cuidado com ações que são extremamente baratas, sempre pesquisar o porquê que elas estão tão baratas assim. Existem setores que já pagam, tem assim, historicamente, né, são bons pagadores de dividendos, né, setor bancário, setor elétrico, tem empresas que são de crescimento, né, ou seja, você vai comprar uma empresa que ela está começando no mercado, mas que ela vai crescer, você vai começar junto com ela, vai investir. Então, existem vários tipos, né? Claro, e a diversificação é algo importante. Você não vai comprar, eu tenho 100 reais, eu vou comprar tudo de Banco Itaú. Aí, não precisa. Você pode comprar 10 reais de Banco Itaú, 10 reais do setor de minério, do setor de saúde, do setor... Você pode ir variando também esses setores, ou seja, e aí você vai aumentando, né? Todo mundo começa com um pouquinho, né? Luiz Barros, um dos grandes investidores do Brasil, pessoa física, ele não começou com milhões, ele começou de pouco a pouco. E o tempo vai aumentando esse seu patrimônio, né? Essa que é a ideia. Não, e eu acho que essa questão do número, vou citar aqui alguns exemplos. Se eu não me engano, a 3G Radar é um fundo de investimentos de análise fundamentalista que tem menos de 10 ações na carteira deles. E tem um outro fundo, se eu não me engano, a Velt, eu acho. A Velt, Multi e Apex. Essas 3 fundos de investimentos também são fundos de análise fundamentalista, ou seja, tem uma estratégia, uma visão parecida de investimentos. E, cara, cada um deles tem mais de 40, 50. Tem um que, se eu não me engano, tem 80 ações na carteira, cara. Eu tava montando um relatório aqui, eu levei um susto. Que isso, cara? O fundo de investimento tem quase 100 ações na carteira. Como assim? Diversificou demais. O cara virou um ETF, basicamente. Mas, assim, para vocês verem que não tem uma fórmula, né? Acho que travou a internet dele. Travou, caiu. Mas é isso, pessoal. De forma geral, vocês saberem onde investir e entender que cada investidor tem o seu perfil de investidor, né? Porque o João investe no X, que você tem que investir no X. Você tem que ver o que é melhor para você como investidor. Seja você conservador, ou arrojado, moderado, você saber investir da melhor forma possível, principalmente pensando no longo prazo. Voltou, Pedro. Voltou. Sim, Opa, tinha travado. Minha Wi-Fi resolveu cair, gente. Caroline, então, assim... presença, eu acho que a Samantha acho que publicou já aqui no chat. Tá acima. Tá aqui. Tá bem no meio do chat. Para vocês preencherem, para que vocês recebam o certificado de participação na mesa redonda, tá? No evento. Então, a Samantha publicou aí. Perfeito. E, assim, que eu tô só concluir que a Wi-Fi me cortou aqui. Mas é isso, gente. Então, você vê pessoas com mesmas estratégias, porém com execuções e planejamentos completamente diferentes. Então, assim, é que nem o velho argumento, esquerda ou direita, é melhor você gerir um país de esquerda ou de direita. Cara, você tem uma economia nórdica de esquerda com altos impostos, sendo o primeiro mundo, com salário mínimo altíssimo, e você vê a Suíça extremamente liberal de direita, com mais armas do que pessoas, e também com salário mínimo altíssimo e uma qualidade de vida altíssima. Da mesma forma, você encontra países de esquerda e de direita lá embaixo, assim, economicamente falando, socialmente falando. Então, eu acho que é mais uma questão para a economia, né? Voltando agora para a análise, de você executar bem as suas ideias do que necessariamente você ter a melhor ideia do mundo.
Você não precisa ser o melhor investidor. Basta você ser melhor que a média. E o tempo vai fazer os juros funcionarem para você. Trabalhar por você, no caso. Então, Exato. e Letícia. Acho que ela vai falar, levantou a mão. pode falar. Eu só não sei se ela tá com o microfone para poder falar, né? Que tá Será limitado. falar. Se quiser digitar aqui, Letícia. Pode digitar, fica à vontade, gente. Acho que também, Pedro, deixa eu ver se ela botou aqui. Um ponto importante na questão de inflação que veio à mente agora é a questão da Venezuela, né? O poder de compra deles, como se reduziu. Exatamente, assim, cara, tem um caso curioso de inflação. A Alemanha, pós Segunda Guerra Mundial, ela estava tão falida. Não, desculpa, foi depois da Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano, foi na República de Weimar. O que aconteceu? A Alemanha estava com uma hiperinflação tão alta, que as pessoas achavam mais barato você usar dinheiro como fogueira, como material de combustível para se manter aquecido no inverno, do que você comprar madeira e lenha, ou, sei lá, derrubar uma árvore do seu vizinho e tacar lá na lareira. Então lá a inflação era tão absurda que o seu dinheiro realmente ele só servia para isso. As pessoas usavam de papel higiênico, de combustível, tudo menos de dinheiro. Então, Sim, eu estava vendo uma reportagem que para você comprar um rolo de papel na Venezuela, você tem que juntar uma pilha do dinheiro deles. E a previsão é que talvez eles só se recuperem daqui a 25 anos, consiga diminuir a taxa de inflação que tem lá. É bizarro. Eles preferem receber em comida do que receber em dinheiro, de tão crítica que tá. a inflação, cara, ela pode ter um efeito pior do que uma guerra em cima de um país, na minha opinião. Sim, Se ela ficar descontrolada, assim, por exemplo, o Japão, ele não faz, o Japão ainda é uma das maiores economias do mundo, se eu não me engano, a terceira, mas ele está estagnado há, sei lá, 30 anos, 20 anos. Então, assim, o Japão tinha uma época, né, que se você olhar em livros de história, as pessoas achavam que o Japão ia passar os Estados Unidos, ia se tornar a sim. única potência, ia ser o que os Estados Unidos era hoje. E claramente não aconteceu. Hoje você tem uma perspectiva de que o Japão vai perder metade da sua população nos próximos 60 anos. Metade. Isso basicamente o país vai deixar de existir como potência daqui a 60 anos. Então, assim, é uma coisa bem complicada. E eu acho que um dos principais fatores, né, não entrando na taxa de natalidade, é a deflação, é a estagnação econômica que eles sofrem. Sim, e tem vários cenários, né, que já aconteceram da questão do consumidor perder o poder de compra. Por exemplo, a crise de 29. Teve no Brasil também, normalmente nos anos 90, se eu não me engano, que o governo travou a quantidade de dinheiro que as pessoas tinham na poupança, se eu não me engano. Então, é muito complicado você saber que uma ação de determinada pessoa pode fazer você perder milhões, sabe? De um dia você acordar, você dormir rico e acordar pobre. É Exatamente. bizarro. É, e é justo por isso que é importante você entender essas questões financeiras. Por exemplo, existem vários vieses na economia. Então, por exemplo, você pode estar hiper mega diversificado, mas você está hiper mega diversificado no Brasil. Você está comprando tudo no Sim. Brasil, nada no exterior. Então, se dá alguma merda assim, desculpa o palavreado, se destrói, acontece uma bomba nuclear no Brasil, cara, não adiantou de nada a sua diversificação, porque você só se diversificou levando em conta o risco de mercado e liquidez, mas você não levou em conta o risco país.
Então, por exemplo, o ideal mesmo seria você comprar uma ação de cada empresa, de todas as empresas do mundo, né? Só que aí você também ia ficar igual à economia mundial, né? Só que assim, acho que também tem que variar de acordo com o seu objetivo. Existem empresas, fundos de investimento que miram em crescimento, e aí investem em empresas menores, em startups, small caps, etc., para ter essa explosão do preço da ação. E tem outras que já preferem, não, cara, eu estou feliz com os meus dividendos, eu vou ficar aqui em cima disso, investir em empresas de valor e etc. Varia muito, assim. Tem gente que consegue se dar bem com 5 ações na carteira e outros se dão muito bem com 20. Eu acho que é você não colocar todos os ovos numa cesta só, né? Você saber, não posso confiar em botar tudo aqui, porque pode acontecer qualquer coisa que, a qualquer momento, que eu perca tudo de uma vez. Você saber dividir seus ovos. 100%. A Letícia botou alguma coisa no chat. Tá. Só pra lembrar mais tarde. Obrigada, Letícia. Com certeza. Gente, eu queria parabenizar vocês pela apresentação. E quanto ao chat, o que acontece? Eu enviei o formulário, acho que 11h20, se eu não me engano. E assim, o formulário ele tem um tempo, por isso que eu deixei um aviso que era para todo mundo ir preenchendo, os participantes. Como a gente passou do horário, o formulário ele fechou. E assim, até agora eu não tive nenhum retorno de que o formulário vai ser aberto novamente. Então, acredito que ele não vai ser aberto novamente. Mas se abrirem novamente, eu deixo no chat da conversa, depois só vocês voltarem aqui. E eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais para que a gente pudesse encerrar a gravação. Samantha, quem tem o controle da reunião não tem como baixar a lista de participantes, que lá tem horário de login, horário de saída para poder... Então, ele tem um limite, porque senão, por exemplo, quem não estiver participando no evento e acessar o chat depois vai assinar como participante, sendo que ele não assistiu a apresentação. Então, ele tem um limite de tempo. Então, acredito que seja por isso que ele não está abrindo mais. Não, eu falo assim, porque geralmente quando eu crio reuniões, eu consigo pedir uma listagem, ela sai em Excel. A lista de presença. Todas as pessoas que participaram, horário que quantas vezes entrou, quantas vezes saiu na sala, entendeu? Sim. Bom, como isso foi programado bem antes, eu não sei se tem essa possibilidade. Eu entrei em contato com o pessoal, mas ninguém me respondeu a respeito. Samantha, desculpa. No primeiro dia eu fui monitora. No primeiro dia eles pegaram pela lista de presença, não passaram forms. Talvez se você falar com a Alice ou com o líder dos monitores, eles consigam deixar dos estagiários para tentar ajudar o pessoal. Mas no primeiro dia eles deram essa possibilidade. Só baixar a lista de presença e estava valendo. Mas aí como que eu faço essa lista de presença? Aqui no chat, quando você vem nesses bonequinhos que tem os participantes, vai aparecer baixar lista de presença em Excel. Tem uns 3 pontinhos assim do lado, aí você clica e aí vai ter lá lista de presença. Você clica e baixa uma lista com todos os participantes da reunião. Entendi. Mas eles conseguem fazer isso depois que eu encerrar a chamada? Você pode... Acho que não. Você pode baixar agora, que depois que finalizar tudo, não vai voltar. Mas eu acho que tem que ficar. Pelo menos nas minhas aulas, depois que eu encerro a aula, aparece lá a lista também. Então, mas eu não sei como está aqui, está aparecendo como uma aula especificamente. Bom, para mim não aparece essa opção. De pedir lista, né? Não, para mim não. Deve ser porque ela não criou a sala. A sala, eu acho que eu não tenho esse controle. Tem que ver quem criou a sala. Pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Acho que a apresentação parabenizar o Pedro, a Alessandra, que foram brilhantes aí na apresentação. A presença de todos, o interesse de todos por esse conteúdo. É um conteúdo que realmente a educação brasileira está em falta, né, com a maioria dos estudantes brasileiros nesse conteúdo, né? E no mais, acho que é isso, pessoal. Querem agradecer, falar alguma coisa de finalizar, porque a Samantha tem que parar a gravação também. Perfeito.
falar, Lê? Da minha parte é só agradecer mesmo por ouvir, assim, a gente conseguiu bater uma meta boa de pessoas e com certeza acredito que a gente conseguiu agregar para vocês. Então, só tenho a agradecer a presença de vocês, pessoal. Muito obrigada mesmo. Exatamente, pessoal. Muito obrigado por tudo e abraços. Uma ótima quinta para vocês. Samantha, Tchau, pessoal. pode parar a gravação e Vou tentar ver parar a gravação aqui, gente. como que a gente consegue essa lista, porque, tipo assim,